Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Hoje um dia muito especial, 3 de janeiro, porque há 30 anos, exatamente 30 anos atrás, em 1993, 3 de janeiro de 1993, ia ao ar, na minha opinião, a melhor das séries de Star Trek já feitas até hoje, Star Trek Deep Space Nine. E para comemorar, né, é claro que a gente não poderia deixar passar em branco essa data e vamos fazer essa live aqui. Já fiz mais cedo uma live no canal, no Apenas um Trekker. Quem não conhece, não está inscrito, já entra lá no YouTube, canal Apenas um Trekker. E hoje vou ter aqui uma parceria super especial, que é a Carol do Cine Voyager, que vai entrar agora, e a gente vai passar aí essa próxima hora conversando sobre essa série fabulosa que se passa, em vez de uma nave, né, como a gente estava acostumado lá com a série clássica e a nova geração, numa estação espacial que nem da Federação era, né? Só por aí a gente já vai vendo como essa série é especial, como essa série é diferente e tem as suas próprias particularidades. Vou tentar chamar a Carol aqui, vamos ver. É no Cine Voyager. Aqui. Beleza, foi o convite, esperando a Carol chegar, para que a gente possa celebrar juntos, né, essa data especial. Tá tudo rosa aí, tudo rosa. Agora Oi, sim. Edu, tudo bem? Boa noite. Oi, Carol, tudo bom? Que bom te ter aqui para a gente poder conversar hoje nessa data, né, tão especial, que marca os 30 anos dessa série que é tão diferente, né, do universo de Star Trek e tão rica, né, dentro da sua própria mitologia, digamos assim, e que contribuiu, em função disso, assim, enormemente para o cânone, né, além de ter revolucionado, na minha visão, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, revolucionado a própria maneira de se escrever Star Trek, de se produzir, né, o produto, né, Star Trek, também deu uma contribuição dentro do campo da ficção mesmo, da mitologia da série, que é assim inigualável, né? Mas então tá, né? Bem-vinda aí. E para começar, eu queria que a gente falasse sobre o seguinte: por que Star Trek Deep Space Nine é uma série que é tão diferente das outras séries de Star Trek? Na minha visão, é muito diferente das que vieram antes e diferente das que vieram depois, né? Eu queria saber assim, o que que tu pensa sobre isso. Uhum. Bom, eu acho que tem essas diferenças mais imediatas, assim, que você nota. Primeiro, a gente não está mais dentro, né, de uma nave, explorando o espaço, tem viagens ali que ocorrem nas proximidades e tal, mas a trama toda se passa na estação espacial, então é algo fixo. Mas avançando, assim, coisas diferentes. Eu acho que não tem tanto, diferentemente das outras, né, não tem tanto esse protagonismo dos seres humanos ali nos personagens. Então, nas séries anteriores, nas posteriores, você tem ali a maioria das pessoas, né, que ocupam a ponte são seres humanos, a maioria dos diálogos são feitos entre seres humanos e tal. Em Deep Space Nine você tem uma diversidade maior de aliens também que vão tomando ali papéis principais. E também, além, né, de não serem apenas não humanos, seres que não estão dentro da frota estelar. Eu acho bem interessante também. Não, sem dúvida alguma, eu acho que o que me fascinou assim de cara em Deep Space Nine é exatamente isso que tu está colocando, né? Porque se tu for parar para analisar, assim, acho que se tu colocasse numa tabela, um percentual de cenas, talvez metade das cenas ou até mais da série são de diálogos entre alienígenas que não fazem parte da Federação, né? Ou então se fazem Uhum. parte, mas não são humanos, né? Sempre me incomodou um pouco aquela coisa assim de, a Federação tem 150 planetas, mas por que dentro da Enterprise a gente não vê, raramente vê um alienígena, né? Geralmente são seres humanos, 99% da tripulação que aparece na tela são humanos, né? Então o Deep Space Nine subverte isso, né? Eu acho que Uhum. uma das grandes sacadas quando eles criaram a série foi justamente isso, né? Trazer assim, não, nós vamos apresentar outros olhares, né, que não os dos oficiais da Frota Estelar, não os dos seres humanos, mas também é, os
Cardassianos, Bajorianos, né, que são especiais em Deep Space Nine, os Ferengues, né, os Trills. Então, isso enriquece, assim, a série, né? Eu acho que tinha aquela coisa do Gene Roddenberry, dele ter uma espécie de cláusula pétrea, que os protagonistas, né, os personagens principais, não podiam ter conflitos entre eles, né? E isso aí, desde o primeiro, né, lá em 3 de janeiro de 93, quando estreia ali Emissary, a gente já vê nas primeiras cenas que a gente tem personagens do grupo principal, do elenco principal, que eles se detestam, né? Porque eles têm problemas muito graves uns com os outros. Então, isso é um verdadeiro choque, assim, né? Para quem estava acostumado com aquele modo tradicional, assim, de Star Trek, né? Então, sei lá, e isso também gerava muitas críticas, né? Como sempre, até hoje, sempre os trekkers reclamam das séries, né? Mas o que eu vi, assim, que reclamavam muito disso, assim, dos personagens, por exemplo, o Quark, né? O Quark é um contraventor, um pilantra, e ele é um dos personagens principais da série. Então é muito engraçado isso, né? Sobre isso, né, de personagens terem conflito e tal, eu até ia trazer uma cena que eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto, assim, que ela, toda vez que eu vejo ela, do primeiro episódio, inclusive, putz, isso aí tá abrindo as portas mesmo pra Deep Space Nine, é quando o Dr. Bashir chega na estação, a estação tá toda caindo aos pedaços ali, ele entra na área médica e todo sorridente, né, poxa, eu sou um médico recém-formado, e tô vindo aqui para uma aventura, né? É aqui onde a ação acontece mesmo. Major Kira, tipo, já corta ele, não, isso aqui é a minha casa, né? Então não ache que você está aqui tipo um parque de diversões e coisa e tal. Sim, ele chega com aquela visão bem, assim, ainda verde, né? Acadêmica, né? É bem jovem, não conhece muito a realidade, né? E aí, claro que aquilo ali a Kira vê como uma ofensa, ela, porque desde os 12 anos de idade ela lutava já com armas na mão contra a opressão brutal dos cardassianos, né? Aí chega o cara dizendo, que maravilha, vou exercer medicina de fronteira, né? Então, e aí já tem esse primeiro embate, né? Uma cena muito bem lembrada, assim, né? E que vai se repetir ao longo de toda a série, né? A gente vai ver que tem esse antagonismo entre o Odo e o Quark, né? Que eu acho que é maravilhoso, né? E mesmo no final, assim, eles passam 7 anos fazendo aquele jogo, né? Aquele joguinho de que, na verdade, eles se detestam, mas no fim, isso é mencionado em algum episódio, de que eles é o mais próximo de um amigo que eles têm é um ou outro, né? E lá no último episódio, até o Quark vai se despedir dele, né? Quando o Odo volta para o Grande Link. Aí lá, quando o Odo chega, né, no planeta dos fundadores, o Odo pode dizer para o Quark que eu também vou sentir falta dele. Então, no apagar das luzes, assim, ele... Né, mas na frente do Quark ele não admitiu, né? Isso que é interessante, né? Eles mantiveram o joguinho deles até o final, né? Mas, Carol, assim, ó, a gente já entrou direto no assunto e eu só queria que tu falasse um pouco antes do Cine Voyager, né? Que é um cineclube que tu tens. Isso. Para o pessoal Na verdade, já faz conhecer melhor. ok. Já faz alguns anos assim que eu tento criar algumas iniciativas para falar de assuntos de ciência, de política, de filosofia através da ficção científica. E aí esse ano finalmente eu consegui fundar, né, esse cineclube. Então, todos os meses, né, uma vez ao mês, eu faço uma exibição no Museu da Imagem e Som aqui de Campinas. E aí as sessões, né, são abertas ao público, a gente assiste o filme ou algum episódio de série e ao final a gente discute ali. Eu sempre tento levar episódios ou filmes, né, que tenham um contexto histórico interessante ali para a gente discutir, e aí obviamente todos os participantes trazem também suas percepções e é algo sempre bem construtivo, assim. Que legal, né? É isso aí que vale a pena tu poder discutir, né, assim, as visões diferentes, porque cada pessoa vai encontrar coisas que tu nunca pensou, né, numa produção, assim, uma série, um filme. E Star Trek, então, com esse universo riquíssimo aí de mais de 800 episódios, 13 filmes, né, então
Quer dizer, as discussões podem ser sempre produtivas e quase infinitas, né? E a outra coisa que eu queria falar é que a gente vai ter um sorteio aqui, né? Na live, que é o sorteio do meu livrinho O Brian Deve Sofrer, que, na verdade, nós vamos sortear o e-book Kindle, né? E aí eu não sei como é que é a Carol que está organizando isso aí, como é que a gente vai fazer, é no final? Acho que pode ser mais pro meio, para dar tempo de quem está participando aqui tentar participar ainda do sorteio. Então, tem um post oficial que está tanto no perfil aí do Apenas um Tracker quanto no Cine Voyager. Tem as regrinhas lá, então você tem que curtir, salvar o post e seguir os dois perfis para ajudar, né, o engajamento. Compartilhar nos stories também para dar uma ajudada aí no nosso engajamento e comentar ali, marcando um amigo. Pode comentar quantas vezes quiser. E aí a gente vai sortear aqui no meio da live esse e-book. É isso aí, então, pessoal. Ajudem a gente aí, né? Compartilhem, marquem seus amigos aí no post, que está nos dois perfis. E no fim, mais do meio para o fim, aí a gente vai fazer o sorteio, né? Desse livro aí que tem tudo a ver com a data de hoje, porque ele trata de um personagem, né, de Deep Space Nine. É um personagem que surge na nova geração, mas ele vai se desenvolver de fato em Deep Space Nine. Né? Lá na nova geração ele era basicamente um figurante, né? Tem até uma tirinha muito engraçada que é o Chief O'Brien at Work. É sempre ele naquela sala de transporte número 3, não acontece nada, né? Então era uma vida bastante monótona. E depois vai para o oposto. Muda radicalmente. Muda radicalmente, né? Até surge até uma categoria de episódios nas quais ele é testado fisicamente e mentalmente. Né? Carol, assim, o que tu gostaria de trazer para o pessoal sobre essa data? Qual é a tua relação com Deep Space Nine? Então, foi também a minha série preferida, assim, e foi a primeira série de Star Trek que eu assisti inteira. Então, eu conheci a série, não faz a obra, né? Não faz muito tempo, foi tipo em 2014, mais ou menos. Que meu pai, ele tem um box da segunda temporada da série clássica, e aí uma colega minha vivia dizendo, assiste, você vai gostar, que você curte astronomia e tal. Eu assisti, curti bastante. Pegou mais ou menos ali a época que eu estava começando a ler Asimov, então tem bastante coisa parecida, assim, curti demais. E aí eu falei, não, eu vou pegar uma série então para assistir, mas eu não queria continuar na série clássica, porque era meio antigona, assim, né? Eu queria uma coisa mais atual. E eu comecei a ver Deep Space Nine. Então os primeiros episódios, assim, eu tava um pouco fora de contexto, porque pega ali o finalzinho, né, da nova geração. Sim. Então foi um pouquinho travado ali. Mas depois, a hora que engatou, eu curti muito, assim. E é bem como tu disse, né? Eu acho que, eu estava pensando hoje, assim, tanto a série clássica, evidentemente, porque tem quase 60 anos, né? E a nova geração tem episódios muito datados, ou técnicas de produção, né? Tem uma pergunta boa aqui do Jonathan, né? Que cenas vocês acham que define a ruptura do primeiro Star Trek para o Deep Space Nine? Gostaria de comentar essa, Carol? Sim, pode ser. Tem essa primeira que eu falei, que é logo no primeiro episódio, né, que ocorre esse diálogo meio quente aí entre o Julian Bashir e a Major Kira Nerys, que ele tá lá comemorando, vibrando, que foi fazer medicina de fronteira, né, num lugar que tá caindo aos pedaços, ele vai ver uma aventura e tal, e ela dá um corte nele e fala, não, esse lugar aqui é o meu lar. Mas uma cena, assim, que eu acho que é a espinha dorsal de Deep Space Nine é se eu não me engano, no episódio dos Maquis, parte 2, quando a embaixadora ela vai até o Cisco, a almirante, perdão, vai até o Cisco, reclamar de toda aquela questão, né, dos Maquis que tá ocorrendo e tal. E aí ele se estressa e bem na hora ela sai da sala e a Kira entra e aí ele começa a desabafar com a Kira. Então ele tem aquele monólogo dele, né? Tipo, sabe qual que é o problema da Federação? O problema da Federação é o planeta Terra. Né? Lá tudo é muito perfeito, lá não existe pobreza, lá não existe todos esses conflitos, não existe guerra, lá é o paraíso. E é muito fácil você ser santo no paraíso. Né? Então, tentando justificar ali, enfim.
E aí, acho que essa é a cena, né? Esse é o que, na minha opinião, resume ali, sintetiza o que difere de Space Nine das outras séries. Porque as outras você tem muito esse ideal de, Federação, planeta Terra, somos perfeitinhos e vamos levar essa perfeição aos outros planetas, né? Olha só, encontramos uma civilização aqui que está lidando com conflitos que a gente já resolveu há muito tempo. Então, é tudo muito fácil, muito simples. E aí Deep Space Nine rompe drasticamente com isso. E mostra que não existe nunca vai existir um momento onde a gente vai estar assim, 100% tudo aquilo. Não, assim, ó, é genial mesmo essa cena em que ele faz essa reflexão, né, sobre é muito fácil ser um santo no paraíso, porque eu acho que a grande sacada, assim, o grande pulo do gato que Deep Space Nine dá em relação às outras séries que tinham vindo antes, a genialidade do negócio, é que, ok, a utopia já está estabelecida, principalmente na nova geração, né? Que até no aspecto físico das coisas, né? Eu acho que eu vou ter que chamar a Carol de novo aqui, que ela caiu. Então, na nova geração, a gente vai ver que até no aspecto físico, assim, material, né, da, das, das naves, né, a Enterprise D parece assim, um hotel de luxo, né, e olha o oposto que é a, a Deep Space Nine, né, que é uma estação cardassiana, nem humana ela é, né? Então ela, deixa eu só chamar aqui a Carol de novo, gente, para a gente não se prejudicar. Vamos lá, vamos lá. Internet é isso, ao vivo acontece esse tipo de coisa mesmo. A minha internet hoje estava tri ruim na live do meio-dia, que eu pensei que não ia conseguir fazer, mas deu para fazer. E aí quem quiser ver, tá lá no canal Apenas um Tracker. Deu, Carol? Foi aí de novo a solicitação, vê se tu consegue aceitar. Mas então, enquanto a Carol não consegue voltar, isso que ela mencionou é genial. Por quê? Porque Deep Space Nine mostra que quando se superam as contradições da humanidade atrasada, da humanidade primitiva, né, que a gente vê a superação desse estado de coisas na utopia, que é a federação, a gente vê que surgem novas contradições, né? Ou seja, nunca vai existir de fato, né, um paraíso, né, na Terra ou no espaço, né, na galáxia, né? Porque novas contradições sempre, né, surgem, sempre vão surgir. E é o que acontece em Deep Space Nine, porque quando a gente percebe que conseguiu aí, Carol. Consegui. Aí, beleza. Não, eu estava comentando que é genial essa cena que tu trouxe, porque ela mostra que Deep Space Nine mostra e dá o pulo do gato em relação às outras séries, por mostrar que existem contradições dentro da utopia, né? Enquanto a utopia estava estabelecida lá na nova geração, é um período de paz, né? Então é muito difícil poder comparar um Capitão Picard a um Capitão Sisko, pois um Capitão Picard é um capitão de uma época de paz, basicamente, né? Depois, claro, tem um problema com os Borgs, mas é uma era de paz. E o Sisko basicamente enfrenta um período bélico, né? Quase todo o tempo que ele está à frente ali da estação. Então, é engraçado isso, né? Deep Space Nine dá esse salto qualitativo e muito inteligente por parte dos criadores da série, eu acho, de mostrar que na utopia também existem contradições, surgem novas contradições, novos conflitos, né? Como no caso aí dos maquis, que são pessoas que precisam resistir, né, a um acordo feito em gabinetes, né, pela frota estelar e pelos cardassianos, que vão causar o deslocamento, né, de populações. Então,
é muito legal assim, a gente ver como a série trata, é uma série mais adulta, eu sempre penso nisso, assim, como Deep Space Nine é uma série mais adulta, ela trata de temas mais sérios, temas mais profundos. Não à toa ela é uma série mais sombria, né? Mas também é mais política, né? É uma série que trata de questões muito mais sérias, digamos assim, embora seja um entretenimento de primeira qualidade, né? Não é algo que seja enfadonho, né? Muito pelo contrário. Não, a série é maravilhosa, tanto nos seus personagens quanto nas suas histórias, né? Mas ela trata de temas muito adultos, né? Como aqui o amigo está falando, o Cisco é o capitão das crises, né? O Cisco, às vezes, tem aquela disputa, né? O Cisco ou o Picard, mas não tem como comparar os dois, são capitães muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo, né? O Picard é um intelectual, né? E ele é um homem que está lidando assim com a diplomacia e paz. O Cisco precisa ser um líder militar. Ele acaba se tornando um líder militar também, né? Que ele conduz, né, a federação, a aliança da federação, né, com Klingons e Romulanos contra o domínio, como um líder militar, né? Vamos chamar aqui a Carol de novo. Agora acho que deu. Aceitei aqui, Carol. Aí, tudo bem. Voltou. Por enquanto. Hoje, quando eu estava tentando fazer a minha live 1h da tarde também na internet, eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas no fim deu certo. Isso aí, coisas que acontecem. Mas, Carol, assim, ó, então, voltando aqui, né, Cisco e Picard, né, eu estava pensando numa coisa, a gente vê já um conflito no início, também no primeiro episódio, quando o Cisco encontra com o Picard, tá vendo aquela passagem de bastão, né, da nova geração para Deep Space Nine, e a gente vê que é uma situação completamente tensa, né, porque o Cisco perdeu a mulher dele, a Jennifer Cisco, naquela batalha que foi liderada do lado dos Borgs pelo Picard, né, ou seja, ele tem um ódio, né, pelo Picard, por ele, embora se saiba que ele tinha sido assimilado e tal, mas é muito difícil, né, quando separar o pessoal ali, né, naquela situação. E aí eu estava pensando que o arco de Deep Space Nine inteiro, da primeira à sétima temporada, é o seguinte: a Federação, a Frota Estelar, o Picard chegam para o Cisco e dizem assim: Cisco, tu vai trazer Bajor para a Federação. E no final, o que acontece? Bajor não entra na Federação e Bajor tira o Cisco deles e transforma o Cisco num dos deuses, né, da religião bajoriana. Então é muito, muito inteligente. Assim, é uma série fantástica. Não tem muito. E principalmente por trazer essa questão da religião e da guerra, né, que não tinha também nas outras séries. Né? Eu acho que isso também responde um pouco ali a pergunta que o John mandou. Né? É muito diferente, assim, quando a gente percebe que é uma tripulação agora com a metade são alienígenas, que não são da Federação, e ainda a primeira oficial tem uma religião muito forte, que serviu assim como formou meio que a identidade nacional dos bajorianos contra os cardassianos. Né? É uma questão que sempre me fascina. Assim. Inclusive, acaba, né, essa região sendo cooptada ali por alguns líderes ou falsos líderes com propósitos políticos, né? Acho que as séries anteriores, elas abordam ali algumas questões sobre religião, mas de uma maneira muito superficial, assim, né? Realmente, Deep Space Nine traz esse tema uma profundidade bem grande. E a relação que a religião tem com a política, né? Com a relação que as igrejas estruturadas, assim, organizadas, têm com o poder e com a política. A série trata muito disso. A gente vê, né, a questão da Kai Winn e tal, que era uma pessoa que só queria o poder, né? E quando ela percebe que ela pode, que ela não conseguiria ser uma pessoa poderosa do lado dos profetas, ela passa para o lado dos Power Rates. Né? Então é fascinante.
Mas antes a gente estava falando da questão de ser datado, assim, e a gente vê muito, tem episódios da série clássica que são bem difíceis de assistir hoje em dia, né? Mas como uma curiosidade histórica, assim, quase. Agora, eu acho que Deep Space Nine é uma série que envelheceu muito bem. Ela tem 30 anos, mas eu acho que os episódios ainda são muito assistíveis, assim, né? Não ficou nada muito datado, né? Ai, meu Deus, Carol caiu junto. Mas a gente está falando assim sobre, de maneira geral, assim, qual é o clima de Deep Space Nine, mas eu acho que o que tem de mais importante na série, para mim, na minha opinião, são os seus personagens, né? E nisso eu concordo com o Michael Piller, que era que foi um dos criadores da série, né, junto com o Rick Berman. Ele dizia o seguinte, que a história, né, o plot, ele deve servir aos personagens. Não é, não é o contrário, não é o personagem que serve a história, né? É sempre o volta, Carol, tal, doutor Lívia, vida longa e próspera, Elaine. Então, o Michael Piller, ele dizia o seguinte, eu não estou conseguindo chamar a Carol de novo. Não está aparecendo. Agora sim. Grande Anderson dizendo o seguinte, concordo, mas a série original ela é bem caricata, visto a diferença da sociedade daquela época em relação de hoje, pelo menos eu acho. Não, eu acho que sim. Eu acho que a série clássica ela tem elementos da sua época, né? Toda obra é fruto da sua época, né? E vai refletir valores e a estética, né? Do local, do contexto, do período onde ela foi produzida. Então, Deep Space Nine é uma série já muito mais madura, né, em relação às outras. Assim. Ela tem humor, tem muito humor, mas ela também é uma série que trata de temas muito mais sérios. Vamos dizer assim, ó, Star Trek estava fazendo 25 anos, 27 anos, quando Deep Space Nine surgiu. Vamos dizer que foi um passo natural, assim, um amadurecimento, né, da própria franquia chegar naquele ponto. Né? Apesar de que eles enfrentaram o Ira Steven Behr, que para mim é o grande nome assim, de Star Trek Deep Space Nine, eles enfrentavam muitas dificuldades, né, principalmente com o Rick Berman, que não queria fazer algumas coisas, mas acabava sempre sendo convencido. Né? E o próprio estúdio. Né? A questão da serialização, principalmente, né, que foi colocada pelo Behr e pelo Piller também, o estúdio não queria. O estúdio queria que seguisse no mesmo modelo da série clássica e da nova geração, com aqueles episódios fechados em si. Né? Temporada com 26 episódios, nenhum tem relação com o outro. Né? Depois, na nova geração, já tem episódios duplos. Né? Mas em Deep Space Nine, no início da segunda temporada, eles dão novamente um outro salto. Né? Eles fazem um episódio triplo no início, que mostra, e olha o tema do episódio, cara, trata da divisão política bajoriana como consequência do fim da ocupação. Quer dizer, cara, olha o que os caras fizeram, né? Eles pegaram um tema extremamente eles complexo, vão numa interessante. profundidade assim gigantesca, né? Nos acontecimentos, é incrível. Não, é impressionante. Eles criaram realmente uma mitologia, né? Como não havia sido feita ainda, né? É claro que todos os personagens icônicos, né? Kirk, Spock, Picard e tal, mas assim, eu acho que em termos de se criar uma mitologia mesmo, né? Quem avança nesse sentido, desbrava essa fronteira final aí, é Deep Space Nine. Né? Então, a partir do momento que eles fazem esses 3 episódios no início da segunda temporada, tratando de um tema de dentro da série, né?
que é um tema central, que é a política bajoriana, o fim da ocupação, né? E eles pensam, opa, aqui a gente tem alguma coisa que a gente vai trilhar um caminho diferente, continua sendo Star Trek, mas trilhando um caminho diferente, trilhando o caminho dos profetas, digamos assim, que foi o que eles fizeram, né? E aí, a partir daí, a série deslancha mesmo, né? O que aqui o amigo está dizendo? A verdade é que a série clássica se sustenta em um personagem, esse é o Scott, os melhores personagens criados na série. Deep Space Nine, os personagens são todos carismáticos. Concorda com isso, Carol? Não sei se é para mim, pelo menos assim, talvez para quem comece a assistir perceba que o Spock tem ali mais um protagonismo maior e ele de fato é aquele personagem que a gente mais gosta, assim, mais queridinho. Mas eu enxergo carisma nos demais também. E Deep Space Nine, eu acho que o que deixa a gente fissurada é justamente o fato dos personagens eles conflitarem com os outros. Então não é aquela coisa, vamos todos andar de mãos dadas e vai tudo certo. Sim, e mesmo depois, assim, tem aquelas intrigas iniciais. Então, por exemplo, a Kira com o pessoal da frota, né? Ela sempre bateu muito de frente, mesmo com o passar do tempo, que eles vão criando um vínculo maior, ainda há momentos que eles ficam em conflito, né? Que eles discordam de coisas. Eu acho que isso é interessante. Não, e tem momentos que daí aqueles personagens que são absolutamente antagonistas, como por exemplo a Kira e o Gul do Kat, e eles precisam trabalhar juntos, né? Ou seja, e essa questão que tu está falando de não ser todo mundo de mãozinha dada ali e tal, torna os personagens muito mais verossímeis, né? E atraentes. Eu acho que tu acaba desenvolvendo um vínculo com eles, por, por tu acreditar muito naquelas relações que estão ali, que são relações possíveis, né, e mais realistas, né? Não é aquela coisa heróica, sempre heróica, né? Os personagens de Deep Space Nine, e o Sisko diz isso quando o Worf chega na estação, o Worf está com dificuldades em lidar com o Quark, né? E o Sisko chama ele e diz assim, olha, aqui tem pessoas nessa estação que habitam numa área cinza, né? Então, e Deep Space Nine eu acho que se distingue por isso, né? De personagens que não são tão preto no branco, né? Como são as outras séries, né? Então, a gente vê o Cisco, que é, claro, um oficial da frota, mas se envolvendo numa conspiração para poder trazer os romulanos para a guerra, né? A gente vê dentro da estação um simples alfaiate que, na verdade, era um membro da Ordem Obsidiana e está ali atento a tudo e todos e contando mentiras o tempo todo e dizendo que as mentiras também são verdadeiras, né? Quer dizer, eu tenho o Odo, que foi um colaborador, né, dos Cardassianos, trabalhou para os Cardassianos, e agora ele está dentro da estação, junto com essa reconstrução de Bajor e a participação da Federação. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, dos personagens. Né? E é o que o Michael Piller, retomando o que eu estava falando quando tinha caído, o Michael Piller, ele dizia que o plot serve um personagem. Para ele nunca pensou em nenhum momento em escrever um personagem para desenvolver uma história, mas sempre o contrário, é uma história para revelar um personagem, revelar suas sombras, revelar sua luz, né? Os personagens são o centro de Space Nine. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da série, sabe? Que eu acho que realmente é central, assim, é mais importante do que tudo, são os personagens. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa. Mas fala aí, Carol. Não, acho que a última mensagem é essa. Pessoal, vão mandando perguntas aí, por gentileza. Não, achei uma coisa aqui. Ó. Sabendo que o pessimismo na sociedade foi crescendo ao passar dos anos na indústria, vide a diferença dos filmes dos anos 70, como The Warriors e Clockwork Orange, como o pessimismo é abordado em Deep Space Nine. Ele está perguntando isso, como o pessimismo é abordado em Deep Space Nine? Acho que é isso, né, Carol? Acho que sim.
E o Anderson falou aqui, ó, muito mais sérios mesmo, acho que ele está se referindo aos temas, né? Então, como tu disseste anteriormente, nós tínhamos capitães muito militares. Já em Deep Space Nine é bem mais política, daí a abordagem mais profunda. Não, eu acho assim, ó, o Kirk talvez fosse um capitão mais militar, né? Até porque a nave parecia um submarino, com o perdão aí da blasfêmia, né? E o Jean Picard não, o Picard é um diplomata, né? E um homem interessado na expansão do conhecimento e das relações. Ele é o capitão que faz o maior número de primeiros contatos, né? Até então. E o Sisko, ele acaba, ele entra, na verdade, como uma figura que seria para estabelecer, fortalecer os vínculos diplomáticos com o Bajor, né? Para até que Bajor possa entrar na federação, mas os acontecimentos acabam levando ele a ser um líder militar, e um grande líder militar, como se comprova. E o pessimismo de Deep Space Nine, ele é mostrado de diversas formas, John, principalmente na questão da guerra. Eu acho que a guerra, por ser um dos elementos, um dos temas mais presentes em Deep Space Nine, mostra como essa questão de se lutar por nada, muitas vezes, né, é algo absolutamente sem sentido, né? A gente vê no episódio que o Nog perde a perna, né? Eles estavam ali, eles foram em auxílio a um grupo que estava ali há 5 meses protegendo um equipamento, né, do Dominion que seria importante para a frota. É uma coisa completamente sem sentido, né, quando tu para analisar. A própria morte da Jadzia, eu acho, assim. Foi algo bem inesperado e um momento, assim, completamente... Que foi o momento que ela entra naquele local para orar, e é uma coisa que ela não era habituada a fazer, e é o momento que ela acaba sendo morta, né? Eu gosto muito da Jadzia, e eu gosto muito da Ezri também, depois, quando ela entra. Não sei se tu curte a personagem. Não muito. Não, eu acho, sabe por que eu gosto dela? Porque eu acho que a questão de ser um trio que não estava preparado para receber o simbionte dá, assim, dá margem para boas histórias, né? De mostrar toda a confusão que ela acaba passando, né? Mas enfim, eu sei que ela não é muito popular mesmo, mas eu gosto. Até porque é chocante a morte da Jadzia, né? Ninguém queria, ninguém esperava, mas foi uma questão da atriz, né? Que eles se desentenderam e tal, e ela não continuou, né? Qual é o teu personagem favorito, se é possível escolher um? Nossa, 1, 2, 3. é difícil, mas eu acho que a Kira. A Kira é foda, né? Revolucionária. Porque e aí a gente vê que as personagens femininas em Deep Space Nine tem esse caráter, assim, né? Elas não são assim, para agradar o público masculino, né? Muito pelo contrário. Eu acho muito engraçado que a primeira cena que a Kira aparece, ela está completamente descabelada, porque ela está enlouquecida ali naquela estação, está completamente destroçada, né, na evacuação dos Cardassianos. Assim. E aí é muito engraçado. Né? E uma outra coisa que é interessante das personagens femininas é que elas têm a sexualidade livre, né? Não sei se tu concorda com isso. Porque a gente tinha, por exemplo, o Kirk e o Riker, que eram aqueles personagens típicos galã que pegavam todas as moças, as aliens e tal, né? E em Deep Space Nine, eu acho que quem pega mais gente é a Kira e a Jadzia, né? Sim. Tu não tem essa impressão? Tenho. Muito. Que inclusive é uma coisa que eu gosto também em Deep Space, não tem esse... os heróis masculinos, eles não carregam esse tipo de comportamento, assim, do Kirk e do Riker também, que acabava incomodando um pouco, né? Todo episódio, eles vão lá, salvam, tem a mocinha que
que se apaixona por eles e tal, e aí em Deep Space não tem isso, assim, é interessante. Não, hoje em dia tu assiste aquilo ali, às vezes até incômodo, né? Mas é cômico, assim. E em Deep Space Nine não tem isso. Não tem isso mesmo. E alguém tinha perguntado também qual a grande diferença entre as outras séries. Tem uma coisa que é muito importante que eu vejo poucas pessoas falar quando se trata de Deep Space Nine, é que Deep Space Nine tem uma família negra com um bom tempo de tela, né? Uma família de 4 pessoas negras, né? O Cisco, o Jake, o Joseph Cisco, pai do Cisco, e depois a Cassidy Yates, né? Que Uhum. acaba se casando com ele. Então, essa é até uma coisa que eu vejo naquele documentário sobre Deep Space Nine, o Ari Steven Behr reclama, porque fizeram um programa na TV sobre séries que tinham sido precursoras de alguma coisa, não sei o que e tal. Aí mostraram uma série que tinha uma família negra nos anos 90, e que isso nunca tinha sido feito, não sei o quê. E ele, como assim, cara? A gente fez isso em Deep Space Nine, né? O capitão é Uhum. negro, né? E se traz a questão do racismo, né? Não só claro, pela importância de ter um ator ali representando, mas pelo episódio clássico, Far Beyond the Stars, que é uma história de ficção científica das mais geniais que eu já tive o prazer de conhecer. E, e também tem uma coisa bem, assim, mais curtinha, que aquele episódio que eles vão fazer um assalto ao banco, ao cassino holográfico. É genial, Nossa! né? Cara, esse episódio é demais, né? E o Cisco, ele não queria Incrível. ir porque era nos anos 60, né? Desde o começo do episódio, eu estranhei aquilo, né? Por que ele tá agindo dessa forma, assim, né? Aí lá pelas tantas ele fala pra Cassidy, né? A gente não era bem-vindo em lugares, a gente só entrava como cozinheiro, como faxineiro e tal. Uhum. Então ele não queria ir, né? Aí depois no fim ele vai e faz um dueto com o Vic Fontaine no final, que é um dos momentos assim gloriosos, né, de Space Uhum. Nine. Esse episódio é muito bom, né? Bastante. E ele, eu adoro o Vic Fontaine, adoro, adoro. Eu acho que a música é uma coisa muito importante de Space Nine, que faz ela se diferenciar das outras séries, né? Ela tem a questão da música muito presente, né? Principalmente quando surge ali o Vix, né? Na sexta temporada. Então, isso também tem o dedo do Iris Silverberg, né? Porque daí você vai ver o documentário, também tem música, né? Então, quer dizer, é muito legal. Tem umas coisas assim que são muito únicas, né? Muito. O que o Anderson está falando aqui? Ó? Também muda a questão da proposta da série. Enquanto as anteriores eram fixadas na exploração espacial, em Deep Space Nine são uma base fixa. E isso mesmo, é tipo um porto, né? E o Anderson também concordou aqui com a gente, que tem a questão racial e a nova visão das mulheres. Né? O, Esse Form on the Stars traz não só a questão do racismo, mas também a questão do sexismo, né? Você tem as sim, escritoras, sim. mulheres, que lá elas têm que usar codinome, no dia de tirar foto elas não podem aparecer e tal. Sim, a DC Fontana, ela usava o nome assim por conta desse padrão, né? Os nerdola não podiam saber que era uma mulher ou que era um negro que escrevia as histórias, né? Então, naquela cena que o Odo, né, chega e fala que eles vão tirar uma foto e tal, aí ele diz pra Akira que ela pode dormir, é que eu não lembro o nome dos personagens do episódio, ela Uhum. pode dormir até mais tarde naquele dia e pro Benny Russell, bom, eu não preciso nem dizer, né, o que vai acontecer. Esse episódio ele é genial de tantas formas, ele tem tantas camadas, por exemplo, aquele momento porque ele fala, ele é um episódio, na minha opinião, ele é universal, qualquer pessoa consegue assistir, vai entender a Sim. mensagem, mas ele tem as camadas de dentro da série, né? Por exemplo, quando os dois policiais espancam o Cisco, né? Começa a aparecer vislumbres do Vorta e do Gulkat, né? Que eram os Uhum. dois que queriam tomar a estação dele, né? Então, quando ele sai, naquele momento, o desenho da estação cai e eles pisam em cima, né? Eles queriam
É muito genial, cara. Muito genial. Assim, Uhum. sei lá. Às vezes eu fico até, não consigo nem expressar em palavras assim, o quão genial é esse episódio. Base fixa, isso é. Opa, realmente a precursora, eles deixaram de ser a donzela em perigo para serem protagonistas. Perfeito. É isso aí. Creio que a questão da representatividade em Deep Space Nine é pioneira. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se tentou alguma coisa. Quer dizer, essa questão, né, de criticar a sociedade já existe desde a série clássica, né? Surge com a série clássica. Mas eu acho que isso é levado a um outro nível assim, de sofisticação dentro de Space Nine. Por isso que é uma série tão importante na história do Star Trek. Nos anteriores você tinha representatividade, mas tinha os poréns ali. Então você tinha, por exemplo, uma mulher negra na ponte, no entanto, com vestes, né, super sexualizadas e tal. Personagens, mesmo que fossem heroínas em algum sentido ali nos episódios, em algum momento elas acabavam, né, não, né, caindo aos pés do Capitão Kirk e tal. E Deep Space rompe com isso, né? Elas são heroínas e pronto, assim. Não, é bem isso. E tem só pela presença da Kira, assim, né? Mas tem outros personagens, né, que vão aparecendo ao longo do tempo. Eu acho que a Kira, ela é um case mesmo, assim, para Star Trek, né? Talvez ela seja a primeira grande personagem feminina forte de Star Trek, porque a gente vê tanto a Beverly Crusher quanto a Diana Troy. Eu acho que são personagens, gosto das personagens, é claro, mas são personagens que nunca tiveram seu potencial completamente explorado, né? Não sei se tu tem essa impressão também. Não, eu tenho a mesma percepção. E, por exemplo, a Diana Troy nem usava o uniforme da tripulação, né? Ela usava um decote. Também tem essa questão, né, de ser feito assim só como para o público masculino, o deleite, né, do público masculino. Então acho que isso pode incomodar, né? Muita gente acostumada, né, desde sempre com o papel submisso da mulher, né? Então, mas assim, a mulher como uma beldade, né, para ser admirada simplesmente. E Deep Space Nine rompe com isso, rompe com isso. E de uma maneira brilhante, né? Falando em inovação, né, pioneirismo, também tem aquele episódio que ocorre, né, o primeiro beijo ali entre duas pessoas do mesmo sexo. Foi em Deep Space Nine, né? Foi em Deep Space Rejoinder. Nine. Não, Rejoin. A Dax e a doutora Lenara Khan, que era uma trio. Esse episódio é fantástico por usar assim como alegoria a questão dos trills. Já tem um tabu, né? Existe um tabu dentro da sociedade trill que na verdade remete, diz respeito ali aos simbiontes, tal, a nova vida, né? Mas que funciona como uma alegoria perfeita para essa questão. Né? E como já tinha sido feito aquele episódio também da nova geração, que é o The Outcast, que também é um bom episódio. Mas eu acho que o Rejoin vai mais além, porque aí são duas atrizes, né? Eu já vi o Jonathan Frakes lamentando que no The Outcast eles não usaram um ator para fazer a Soren, né? A personagem pela qual ele se apaixona, né? Que era os Genai, né? Era uma espécie sem gênero e tal. Então, em Deep Space Nine, aí eles dão esse passo a gente. E depois tem o que a Kira, do Universo Espelho, beija a Ezra, né, na sétima temporada. Ou seja, então você tem essa questão, assim, todos os personagens de Deep Space Nine, em geral os personagens, em geral, tem muito isso, mas em Deep Space Nine eu acho mais profundo, assim. Eles são duais, são dúbios, né, são duplos, né. Então, a Dax é totalmente bissexual, né, cara, porque, tipo, tá comprovado porque ela beija duas mulheres em duas vidas diferentes, né, sendo mulher. Mas essa coisa dos personagens, assim, eu acho muito interessante sempre, eu gosto de destacar isso, a dualidade deles, né, e é por isso que eles são tão cheios de camadas
e profundos e por isso mesmo interessantes. O Sisko, ele é um cara racional, ele representa a razão sendo um oficial da Frota Estelar, mas ao mesmo tempo ele se torna uma figura reverenciada como um ícone religioso, né? E ele já é filho também de uma profeta do templo celestial, né? Então, veja, a razão e a fé, né, personificada no Sisko, né? A Kira era uma revolucionária, aí depois ela faz parte da burocracia do poder estabelecido, né? Então tem sempre também essa dualidade. O Odo, na própria forma física dele, né? Ele é líquido e sólido. Né? Então, né? E assim por diante, né? A Dax chega na estação, tem 20 e poucos anos, é uma jovenzinha, mas tem um simbionte dentro dela com uma experiência de vida de 350 anos, ou seja, ela é jovem, mas é experiência também, né? O Old Man, né, que o Sisko chama o tempo todo. O Bashir é aquele também jovem lá, idealista, bobinho, tolinho. Parece que ele nunca tinha visto mulher na vida quando ele chega na estação, porque ele fica, tipo, sabe aquele cachorrinho? Eu já vi um meme assim, com um cachorrinho feliz, assim, é tipo o Bashir. E aí depois e aí se revela que ele era geneticamente aprimorado, que é crime, né, na televisão. E assim por diante. Né? Quem mais temos? O Quark é pilantra, mas ele acaba desenvolvendo vínculos com aquelas pessoas que circundam ele na estação, vínculos verdadeiros, e ele se demonstra capaz de gestos altruístas, né? O que vai contra a sociedade ferengue. Né? O Worf, que já era duplo, porque ele é Klingon e oficial da frota. O O'Brien, que é o homem do povo, o trabalhador, o operário padrão, mas também é um herói de guerra, o herói de Cephalic 3, né? E também o cara que vai sofrer terrivelmente, né, ao longo da série. E isso a gente falando dos personagens do elenco principal. Mas aí tem o Garak, por exemplo, que é, como a gente estava falando, né, é um Simple Tailor e também é um espião da Ordem Obsidiana. Enfim, eu tô falando demais, Carol. Tô ficando já sem voz. Acho que agora é a tua vez. Deixa eu pegar aqui. A gente tinha comentado de falar um pouquinho sobre alguns episódios mais marcantes, né? Acho que a gente já citou 2 aí. Isso. Far Beyond the Stars e Rejoin. E aí eu selecionei aqui um dos que eu gosto bastante também, que é um episódio duplo, que é o Past Tense. Um episódio que... Sim, fantástico. Então eles voltam, né? Acabam voltando no passado aqui da Terra, em um momento onde eles conseguiram enxergar ali escancarado algumas consequências da desigualdade social. Então, pessoas que eram desempregadas, pessoas menos favorecidas socialmente, pessoas com deficiência, todas eram presas, digamos assim, né, naqueles guetos. E, enfim, eles tinham que lidar com isso, né? O Bashir, inclusive, diz que não gostava muito da história do século XXI, porque era muito deprimente. E se passa em 2024, se passa em 2024, no ano que vem. E a gente vê como é atual, né? Como as coisas ainda continuam. E aquilo ali tem um contexto, assim, que era de Los Angeles, né? Que estava crescendo a população de rua incrivelmente na época, né? Mas é um episódio também fantástico, eu também adoro. Assim. Mas tem umas coisas que tu vê, não tem internet, né? Eles usam uma rede, né? Lá, eu não me lembro bem como é que é o nome. Mas é um episódio dos mais clássicos, assim, também. Qual outro episódio que tu teria aí? Eu tinha separado aqui também dos Maquis, que eu já até citei um trecho dele aí, é quando o Sisko faz aquele monólogo reclamando da Terra, Sim. Da Federação e tal. Mas, assim, falando um pouquinho da história dos Maquis em si, é algo que eu curti demais, assim, toda a formação deles, né, como eles surgem ali naquele contexto. Aí você vê que é algo que era atual naquele momento e é algo que é meio que constante, assim, na história moderna, essa questão de você realizar, né, essa questão do território e tudo mais. Porque daí são decisões tomadas em gabinetes, né? Uhum. Os caras
só conhecem, almirantes que só conhecem aqueles lugares dos mapas, né? E como se fez ao longo de toda a história da humanidade, né? Como está falando, se faz riscos em mapas, ó, esse território é meu, agora passa para ti, esse é teu, fica com a gente, e as pessoas que estão ali, né? As pessoas que estão ali acabam sendo deslocadas das suas próprias casas, não querem, viram refugiados, e aí nesse ponto que os maquis se insurgem, né? A luta deles é absolutamente legítima, porque ninguém perguntou para eles se eles queriam ficar do lado da fronteira cardassiana, correndo os riscos que eles correriam, né? Imagina. Sim. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tinha anotado um ponto para perguntar para você e saber o que você acha dessa teoria. O que você acha da teoria de que bajeranos e cardassianos são da mesma espécie? Não sei se você já ouviu essa teoria. Não conhecia. Tem mais detalhes sobre ela? Então, não tá no plot, né? Mas a galera vai pegando eles episódios e ligando as pontas e tal. Os dois planetas estão no mesmo sistema, muito, muito próximos ali. E aí um dos primeiros sinais assim é quando tem aquele episódio de Explorers, que o Cisco e o Jake eles decidem construir, né, como se fosse uma caravela movida à luz, à radiação, né? Então isso sinaliza já que nos tempos remotos os Bajaranos, né, no caso, poderiam viajar para ir para outros planetas. E aí ocorre um fato interessante que lá mais para o final, quando o Dukat ele se isola lá na segunda estação, né, Teraknor, criando aquela seita maluca, e ele engravida uma mulher. Essa mulher é bajorana. E aí, bom, existem em toda a série, né, tem espécies híbridas, mas geralmente para surgir essas espécies híbridas você precisa de intervenção médica ali. E nessa estação abandonada eles não tinham nenhum tipo de recurso. E aí, né, por biologia, para você gerar, né, descendentes férteis, você só pode ter acasalamento ali entre espécies, seres da mesma espécie. Sim. Então surgiu essa teoria de que, na verdade, os cardassianos, digamos assim, seriam uma espécie ali, uma mesma espécie que os bajoranos, mas que foram para esse planeta e passou-se muito tempo, né, foram tendo essas diferenças fisiológicas, mas são a mesma espécie. Cara, isso só tornaria tudo mais trágico, hein? Porque tem a mesma origem e acabou acontecendo tudo aquilo, né, que aconteceu. Bah, que legal, não conhecia. Esse episódio que o Dukat vira uma espécie de Jim Jones ali, né, de pastor evangélico. Poxa vida, cara, que sacanagem aquilo, cara. Ah, ele é muito pilantra. Ele é muito engraçado também. Mas ele teve a Zial, né? A Zial era filha dele, né? Mas também, daí, claro, aí já um outro contexto que tinha recursos, né? Para aquele... eu estava vendo que na nave Visitor, que faz a Kira, né? Ela ficou muito puta uma vez que eles estavam aventando a ideia de fazer ela ter um romance com o Gul Dukat, né? E aí ela disse, não, qualquer coisa, qualquer pessoa, menos o Gul Dukat, isso não pode acontecer. Não tem, né, absolutamente nada a ver, vai, tipo, jogar na lama a personagem. E aí foi aí que eles fizeram aquela história que é com a mãe dela, que a mãe dela se tornou amante do Gul Dukat, pensando em proteger a família, né? Faz muito mais sentido. Não, e aí tu vê, aí a gente está falando sobre essas coisas, sobre eles terem valorizado as mulheres, né, feito uma abordagem diferente. Vê que bom que eles conseguiram escapar dessas ciladas que são soluções tão fáceis e tão apelativas, né? Ah, imagina, nossa, Kira e o Dukat se odeiam, então vamos fazer um romance. Não, mas não tem sentido algum, né? Seria uma coisa completamente apelativa mesmo.
E tem uma fofoquinha, né, dos bastidores. Além de não poder ser com o Gul Dukat, ela não queria que fosse com o Mark Allen, que ele era apaixonado por ela, pela atriz. Ele tipo, queria ter um romance com ela, né? E claro que ela nunca quis, né? Ela preferiu né, o Alexander Siddig, né, que fazia o Dr. Bashir. E aí tem outra coisa fantástica da série, que eles tiveram um filho, né, e ela Sim, eu engravidou, adoro. e ali aí eles fizeram aquela do Kirayoshi, né, do filho do Sim, Miles e da Keiko. eu adorei É muito como eles engraçado, né? incorporaram isso, assim, né? Não, e tem uma E aí cena que, tem inclusive, ela fala que é culpa dele, né? aquilo ali é a coisa mais meta, assim, né, que já foi feito na história da ficção, Sim, né, cara? É muito, muito engraçado. Assim. Já aconteceu de eu estar assistindo com uma pessoa que não tem a menor ideia do que está acontecendo, e eu caí da cadeira, rolando de rir. O que aconteceu? É porque é sensacional. Foi muito bem bolado. É o já é o Django, é Django o nome dele, do filho dele, se não me engano. O que mais que temos aqui? Na série clássica, o Capitão Kirk era o estereótipo do homem da época. Penso nele como James Bond espacial. É verdade, faz sentido. É aquele típico galã da década de 60, né? Ele atira rápido, né, sai com as mulheres, é irresistível. É irresistível. É bem uma projeção, né, assim, do roteirista. Né? Eu adoraria ser um homem irresistível. Aí ele vai e escreve, né? Cria aquele personagem. Né? Freud explica. Carol, o que mais aí que tu tem? Eu sei que só tu um tem comentário coisas boas. Né? com relação a isso, é que é por mais que a série, né, a obra como um todo, ela surja para fazer todas essas críticas e tudo mais, ainda ser um produto comercial, né? Então, ainda de qualquer forma vai ter que se adequar ali e ter coisas para agradar o público, para vender, né? Digamos assim. Não, sem dúvida alguma. Né? Eu acho que isso também é uma coisa que dá mais mérito ainda ao Star Trek, por eles conseguirem passar sempre uma mensagem que é de esquerda, que é até comunista, muitas vezes, em alguns episódios, e dentro da indústria de Hollywood. Né? É algo a se pensar, assim, né? Como que eles conseguiram fazer isso, né? Durante tanto tempo, passando por censura, inclusive. Mas, enfim, né? É uma grande série. Eu acho que 30 anos, assim, só fez bem para a série. Um grande sonho que eu tenho é que ela seja remasterizada, mas eu acho que nunca vai acontecer. Eu não sei se tu chegaste a ver as cenas que aparecem no documentário que eles remasterizaram. Então, eu não assisti esse documentário ainda, o Eu What tenho, Left eu Behind, tenho, né? eu tenho o documentário, vou te mandar eu tenho ele no Drive, te mando o link. Quem quiser aí também, por favor, porque eu sou um profeta, sem trocadilho, desse documentário, porque é um filme lindo, assim. Para quem é fã de Deep Space Nine como tu, como Uhum, eu, a pessoa sabe, vai às lágrimas. uhum. E é muito bem feito. Assim. Então, e aí eles remasterizaram diversas cenas. E aí quando tu vê aquilo assim com a qualidade, sabe, perfeita, nossa, cara, que vontade que dá de que a série seja toda, né, remasterizada. Mas não sei se vai acontecer algum dia. Né? Poderiam ter aproveitado agora nos 30 anos para fazer essa surpresa para os fãs. Incrível. Bom, já Vamos deu um sortear o pouco livro? mais de uma hora aqui. Isso que eu ia falar. Bom, tô vendo aqui os comentários, tem dois só, então Então, Natália ou diminui as Emília vão ganhar chances. um e-book. Já coloquei os dois nomes aqui, mandei, e quem ganhou foi a Elisa. Não sei se ela tá acompanhando aqui. Se tiver, manda aí um direct, né, para mim, que eu te passo o, aí o link lá do Kindle, né, da Amazon, para poder ler o livro.
Depois a gente deixa um comentário aqui, quem foi que ganhou, então, né? Marcamos a pessoa para ela entrar em contato. Pode ser? Pode ser. E aí, aproveitando, você quer comentar um pouco do livro ou relembrar alguns ou algum episódio aí do Brian Ah, sofrendo? sim. Indo lá para o início, né? O Chief O'Brien, interpretado pelo Colm Meaney, irlandês, ele era um personagem muito pequeno em A Nova Geração, né? Ele aparece no piloto já da Nova Geração, ele já aparece, né? Mas ele é um personagem muito, muito pequeno. Daí ele vai para Deep Space Nine e aí realmente começa a ter um protagonismo digno aí de dos principais do elenco, né? Que ele de fato é. E aí se começam a escrever histórias centradas nele, que são histórias muito boas, né? E aí se cria uma categoria de episódios, que é o Brian Must Suffer. Né? O Brian deve sofrer. Então, eu ia dizer os terroristas, né, mas os roteiristas terroristas, esse cara, se divertiam torturando o O'Brien. Né? E aí tem episódios assim, fascinantes, né? Com histórias nas quais ele é testado assim, até o limite, né? Da sanidade dele, fisicamente e do próprio caráter. Né? Então tem um episódio que se chama Hard Time, que é ele cumpre uma pena, um planeta lá que ele foi acusado de espionagem, mas a pena que ele cumpriu de 20 anos foi só através de memórias implantadas. Né? Só que memórias extremamente realistas. Foi como se ele tivesse de fato vivido aqueles 20 anos, né, dentro de uma cela com um companheiro, e aí vai ter uma dinâmica com esse companheiro que vai terminar numa tragédia e que vai abalar ele profundamente. E é um episódio assim, que dialoga muito com a questão da saúde mental, porque ele vai entrar numa depressão muito forte. E é muito difícil tu ver isso em Star Trek, né? Um personagem que chega ao ponto, a uma depressão tão profunda, né, que chega ao ponto de praticamente se suicidar. Ele só não se suicida porque no último momento ali, o grande amigo dele, o Julian Bashir, consegue, né, contornar a situação e aí ele aceita fazer um tratamento e faz um tratamento, né, psiquiátrico, né, para superar esse trauma, né, que é um trauma violentíssimo que deprimiu ele. Então, pesado, pesadíssimo, mas é uma grande história de ficção científica também. Tem outro episódio que é agora eu não me lembro do nome, estou com a minha memória horrível, mas é um episódio que ele é substituído por um clone. Lembra desse, cara? Lembro. Não lembro o nome, mas eu lembro do episódio. É Whispers, né? É esse? É o primeiro, acho. Isso. Eles criam um clone do O'Brien para que ele possa sabotar uma conferência de paz que vai acontecer e tal entre duas espécies, uma mesma espécie que estava brigando, tal, tinham lutas internas, né? Então, só que o clone é tão perfeito que ele emula até o próprio caráter do O'Brien, né? Então, ao emular o caráter do O'Brien, ele vai evitar, né, que o clone que ele é seja seja ativado. Vou voltar aqui a Carol. Que o clone seja ativado e possa, né, praticar um ato terrorista, alguma coisa assim nesse sentido que ele estava programado para fazer, né? Estou apertando aqui, mas não está entrando. Acho que agora foi. Aí, voltou. Então, outro episódio também que é brilhante, assim, de ficção científica, que é esse Whispers, né? E tem um que mostra, falar só mais um, que é o Tribunal, que aí ele dá um insight, assim, dentro da sociedade cardassiana, né? Ele mostra como funciona o sistema jurídico cardassiano e qual a relação da justiça com o culto ao Estado, né, que os cardassianos têm. Também é bem interessante. E tem toda a backstory dele com os cardassianos, né, ele não gosta, né? Isso já na nova geração aparece ainda
que ele é racista em relação aos cardassianos. Depois ele consegue superar isso, né? E também é interessante ter esse desenvolvimento do personagem. Enfim, aí nesse livro, para quem tiver interesse, eu abordo cada um dos episódios, são 7 episódios, o Brian deve sofrer, comentando ali o que há de mais interessante nesses episódios. E o Cineclube, Carol, qual a próxima atividade? Retorna mês que vem, mas eu ainda não decidi qual que eu vou passar. Tô com algumas opções aí. Eu queria muito passar o filme Contato, mas eu acho que é um filme muito longo, assim, então cansa um pouco, embora seja muito bonito, muito interessante. Acho que vale mais a pena passar episódios de uma série e tal. Eu acho, tem um outro na minha lista que eu quero passar também, que é um episódio de Enterprise, que é Progenitor. Não sei se tu lembra. Sim, lembro. Aquele da terceira pessoa, né? Uhum. Que gera o filho. É isso? Isso. Lembro. Até estou com uma boa memória. Enterprise eu vi muito pouco. Eu vi tipo só uma vez. É uma série que eu não gosto. Mas, enfim. Eu gosto bastante de Enterprise. Não quero entrar nessa polêmica. Não. Mas esse episódio é legal. Eu gosto desse episódio. Eu acho que é uma boa pedida. Então tá, né? Vamos fechar a nossa live. Vamos ver aqui. Cadê a Carol? Que caiu de novo. Muito bem, Carol. Então, assim, fazer uma pergunta para ti para a gente terminar. Por que Deep Space Nine merece parabéns nos seus 30 anos? São tantos motivos. Eu acho que, pegando aí um pouco um resumo, né, de tudo que a gente falou e tal, acho que merece os parabéns, porque apesar de ser uma série antiga, né, tanto, sei lá, passando nos anos 90 e tal, ela é bem atual. São episódios, assim, que a gente pode assistir e ver daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Eu acho que ainda vão continuar bem atuais no sentido tanto da forma como é apresentado, quanto os temas que são discutidos. Eu acho que esse seria o principal motivo. É isso aí. Concordo plenamente. É uma série que, para mim, vai muito além de Star Trek. Ela pode ser vista por pessoas que talvez nem tenham tanto interesse assim, por ficção científica, porque ela conta grandes histórias. Tem uma grande história que percorre toda a série, permeada por outras histórias que vão acrescentando ali, e tem grandes personagens, tem um grande elenco, e tem uma grande escrita, né? Então, se une escritores ótimos, como a série teve, com atores ótimos, né? Com personagens ótimos, aí junta o personagem bom com o escritor que escreve bem para ele, com o ator que contribui para o desenvolvimento desse personagem. Bom, a série é um sucesso e eu acho que vai ser vista ainda por muito tempo. Parabéns, Deep Space Nine. Parabéns. Carol, valeu, muito obrigado. Espero que seja a primeira aí de muitas parcerias que a gente possa fazer sobre Star Trek. Beleza? Eu que agradeço, Edu. Vida longa e próspera aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.